Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal com foco na Prefeitura de Varginha para as carreiras da educação. Para você que não me conhece, eu sou Amanda Faraco, eu já fui aprovada em 7 concursos na área da educação e eu estou aqui hoje para conversar com você sobre como eu posso te ajudar a ser aprovado também. Vou aguardar um pouquinho, a nossa galera está chegando para a aula. Se você não faz parte do nosso grupo, nós temos um grupo de estudos em que eu compartilho algumas dicas, orientações, aulas gratuitas e também compartilho o conteúdo que a gente está disponibilizando lá no nosso curso preparatório para a Prefeitura de Varginha. 99% do nosso grupo são meninas e por isso eu tenho o hábito de estar falando no feminino. Eu espero que se tenha algum menino aqui que não se sinta ofendido. Você que está chegando, fala para mim de onde você fala e para qual vaga você pretende concorrer nesse concurso da Prefeitura de Varginha, que eu tenho certeza que vai ser concorridíssimo. Varginha tem uma das melhores remunerações da região, talvez seja a melhor. Varginha talvez seja uma das melhores prefeituras do Brasil para se trabalhar na área da educação. E mais pessoas chegando, eu estou muito, muito feliz de estar com vocês aqui nesse sabadão, dia 29 de março. E eu gostaria de tirar as dúvidas de vocês. Ontem nós abrimos o grupo por um período e a intenção era justamente que vocês pudessem participar, colocar suas dúvidas, os seus receios sobre o concurso da Prefeitura de Varginha. Nós já fizemos uma aula sobre o último edital, sobre as expectativas, mas eu vou retomar algumas coisas. Uma delas é que o último concurso para a área da educação tinha vaga para professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, supervisor e orientador pedagógico, ok? Muitas pessoas perguntando sobre matérias específicas. Faz muito tempo que não tem concurso na Prefeitura de Varginha para as matérias de áreas específicas. Isso não quer dizer que não vai ter, mas a gente tem que ter cuidado, eu principalmente com um grupo com quase 600 pessoas, eu preciso ter cuidado para que eu não fale nada que seja, vamos dizer assim, inconsequente e incoerente. Por que eu estou falando isso? Principalmente em cidades menores, a gente tem muito bafafá, o famoso rádio peão, aquela conversa ali, conversa aqui, que vai passando nos corredores das escolas, que vai passando nos botiquins, nos lugares ali que tem aqueles grupinhos, e sai muita coisa que é real? Sai. Mas sai muita coisa que não é real. Então, eu já escutei muitas informações que eu não posso repetir para você e falar, eu tenho certeza que vai sair em abril. Embora mais de 10 pessoas me falaram, eu sei de fonte segura que vai sair em abril o novo edital. Eu só vou falar, o edital vai sair se eu ouvir uma pessoa da Secretaria de Educação, o prefeito, falando publicamente que o edital vai sair. O que eu posso dizer para você? Está previsto. Como que sabemos que está previsto? Porque no próprio edital de contratação já está previsto que os contratos podem se encerrar para a nomeação de concursados. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção com isso para a gente não ser inconsequente. Eu trabalho com muita seriedade. Faz mais de 2 anos que eu estou aqui na internet fazendo aulas sobre conhecimentos pedagógicos e sobre metodologia de estudo. Porque mais importante que os conhecimentos que você tem que aprender é como você vai aprender. Como você vai organizar a sua rotina. Professores que às vezes já estão contratados em até 2 cargos. Como vai organizar a sua rotina se você trabalha muito, se você leva trabalho para casa, se você tem filho pequeno às vezes para cuidar, uma casa para cuidar. E também, gente, não pode ser só trabalho e estudo. A gente precisa também de momentos de lazer, de descanso. Inclusive, isso faz bem para o nosso cérebro, para que a gente consiga reter melhores conteúdos e fazer uma boa prova. E aí que tá. Na metodologia que eu ensino, no GPS da aprovação para o concurso da Prefeitura de Varginha, vocês vão ver que em muitas aulas eu falo muito mais sobre a metodologia, sobre a importância de você fazer simulados, sobre a importância de você ter um estudo ativo, que você anote, faça os seus próprios mapas mentais, que você faça a sua imersão na teoria, que é um dos pilares teóricos, né? Você precisa conhecer a teoria, você precisa se imergir naquele conteúdo, mas não adianta colocar videoaula para rodar e não tá fixando e não tá entendendo. Então, eu falo muito com os meus alunos e alunas sobre isso. Você que está aí agora, você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar sobre metodologia? Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. A Luciana já é nossa aluna do GPS da aprovação, o nosso curso preparatório completo para a Prefeitura de Varginha. E eu gostaria muito que você que está aqui, que não é ainda, que você também fizesse parte. Mas não é sobre o curso que eu vou falar agora. É sobre como você pode organizar os seus estudos para ser aprovado. E é também aquele foco que a gente precisa ter de pensar o seguinte: vai ter concurso, isso é fato. O concurso de 2018 encerrou o ano passado. Vai ter concurso. Se vai sair o edital em abril ou em junho ou ano que vem, pense que quanto antes você começar, melhor. Eu sempre conto que uma das coisas que foi fundamental, assim, fundamentais, né, que é mais de uma, na minha aprovação, foi o fato de que eu estava estudando na época, eu não tinha me formado em pedagogia ainda, eu estava estudando, fazendo pós-graduação, fazendo graduação à distância, e eu estava em contato com aqueles conteúdos. O concurso de Varginha de 2018, que foi um dos que eu fui aprovada, foi na mesma época que teve aquele concurso do Estado de Minas também, em 2018. Tiveram vários concursos na época.
E o que acontece? Quando você estuda mais tempo o mesmo conteúdo, você vai pegando o jeito, você vai decorando algumas coisas. Não que o decorar seja importante, mas acontece um processo que você decora sem pensar assim, eu tenho que decorar. De tanto você estudar aquele conteúdo, de tanto você ler sobre aquilo, de tanto você fazer questões, você vai guardando aqueles conteúdos, como a LDB, por exemplo. A LDB ela passou por várias atualizações, mas tem uma base ali da LDB que a gente estuda há muito tempo e a gente só vai pegando as atualizações. Então, não fica esperando o edital sair para começar. Essa seria a minha dica assim, de ouro para quem quer ser aprovado. Não espera o edital sair para começar a estudar. Começa o quanto antes. Se você já começou, parabéns, você está à frente de quem ainda não começou. Ai, que bom que vocês estão gostando. Seja bem-vinda, Viviane, Daiane. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula. E essa aula, ela tem como foco principal falar sobre características do aprovado, mas não da pessoa que é aprovada. Tem as características da pessoa também, né? Aquelas características como determinação, persistência, resiliência. Porque às vezes a gente pensa que quem passa é quem estuda mais horas, é quem é muito inteligente, e não é assim. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que fizeram mestrado, doutorado, ficam nervosas na hora da prova e que muitas vezes não são aprovadas por outras questões que independem do tanto que elas já estudaram em toda a sua vida, do tanto que elas têm de títulos, por exemplo. E você ser uma pessoa que tem uma questão ali de saúde mental, de sanidade, sabe, de conseguir estudar com tranquilidade, fazer a prova com tranquilidade, é um elemento que vai te colocar na frente. Mas o elemento principal não seria nenhuma característica pessoal, mas seriam questões comportamentais, de como você se comporta perante o estudo, perante, por exemplo, um simulado. Você é a pessoa que vai fazer um simulado, começa a errar muito e desiste, e nem olha e só fala assim, poxa, errei muito, não sei nada, sou uma merda, sou um bosta, não vou passar. Se você é essa pessoa, para e muda agora. Eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos e alunas que a gente precisa aprender a olhar com mais carinho para a gente, para a nossa trajetória, para o nosso comportamento. Se você foi fazer um simulado e começou a errar muito, você tem que olhar para o que você está errando para replanejar os seus estudos. É isso que uma pessoa aprovada faz. A pessoa aprovada, ela tira a energia da reclamação, de querer falar mal da banca, de querer falar que estava muito difícil, de querer falar que o governo não quer nomear ninguém. Tudo isso pode ser real. Mas quando você tira o foco do que não está no seu controle e coloca o foco no que está, e o que está? O seu comportamento, as suas ações, os seus pensamentos. Realmente, os pensamentos, às vezes é difícil da gente controlar, mas é possível. E agora eu vou mostrar um mapa mental para vocês, que eu mostro para os meus alunos da mentoria, que é justamente um plano que tem ações e objetivos para que você consiga ser aprovado e aprovada em qualquer concurso. Eu falo mais diretamente com professores, porque é a minha área, a área que eu estudei, que eu me pós-graduei, que eu trabalho já há muito tempo. Mas eu já fiz cursos para outras áreas, utilizando a mesma metodologia, e eu tive alunos e alunas que foram super bem, que foram aprovados, que já foram nomeados e nomeadas. E o que a gente mais quer quando a gente começa a estudar para concurso? A nossa estabilidade, a segurança de que você não vai precisar todo ano ficar passando por contrato, perder a vaga para um concursado. Você não quer isso. Você quer uma escola para chamar de sua, uma vaga que ninguém te tira, que se você adoecer, você pode tirar licença, que você não vai perder esse cargo. E para isso, o que você precisa? Precisa aprender a fazer prova, precisa aprender a se preparar para essa prova. E é isso que o GPS da aprovação traz, que eu vou começar mostrando agora um pequeno mapa mental, que a partir dele, qualquer pessoa que estiver nessa aula agora vai conseguir traçar ali a sua meta de estudo, começar já essa semana, dar o primeiro passo. Então, vamos lá? Esqueci de pedir para vocês, se vocês estão gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Muitas pessoas falam para mim às vezes, Amanda, você falou que ia ter live e eu não vi onde que foi. As lives são todas no YouTube. Nem sempre eu mando o link, porque o YouTube você ativa a notificação e aí você recebe a notificação de que eu tô ao vivo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa o like e me fala para qual vaga você vai concorrer no concurso da Prefeitura de Varginha. Vamos apresentar o mapa mental da aprovação. Se você já participou de algum outro curso, alguma mentoria minha, você talvez já tenha visto esse mapa, mas eu adaptei esse mapa hoje. Eu adaptei esse mapa hoje para que eu possa mostrar para vocês com o foco na Prefeitura de Varginha. Então, a primeira coisa que você precisa para ser aprovado é colocar na sua rotina um cronograma de estudos que seja compatível com a sua realidade. E o que você precisa? Primeiro, você precisa ter a consciência de tempo. Você precisa ter a consciência de que você vai ter que tirar um tempo para estudar. Ai, mas eu não tenho tempo. Tem certeza que você às vezes fica rolando o celular à toa, vendo aqueles videozinhos no Instagram, TikTok, não sei, os aplicativos que você usa. Às vezes site de compra, quem nunca? Ai, mas eu não tenho tempo. Será que não tem tempo nenhum mesmo? Porque você precisa colocar como prioridade.
Em 2018, quando eu comecei firme mesmo a minha trajetória de estudar para concurso, eu estudava na sala dos professores, naquele horário que a gente às vezes fica de janela ali, de módulo de planejamento. Eu estudava no horário de almoço, que às vezes não dava nem 40 minutos, quando eu chegava de uma escola na outra. Eu ia, às vezes, de van ou de ônibus e eu colocava fone de ouvido para aproveitar aquele tempo que eu estava no trânsito. Então, o que, que tem? Tem prioridade e você saber aproveitar o seu tempo. Você precisa colocar no seu planejamento, colocar na sua agenda. Sabe aquela história que o dia tem 24 horas para todo mundo? Não é essa balela de coisa de papo de coach que eu quero trazer aqui. Porém, é inevitável eu falar que o dia tem 24 horas. Não importa o número de tarefas que você tenha para fazer, se você trabalha em 2, 3 escolas, se você tem 2, 3 filhos, não importa. Se você esperar uma rotina perfeita e uma vida perfeita para começar a estudar, eu sinto muito em te falar, mas você nunca vai começar. Então, assim, você tem que olhar para aqueles buraquinhos que tem ali no seu dia, na sua rotina, aqueles tempos que você pode falar assim, opa, agora eu vou sentar e vou estudar. Eu lembro que na época, a Vicky, minha filha de 7 anos, ela tinha 1 aninho e ela não dormia no quarto dela. Assim como ela e o João até hoje, assim, a gente tem o hábito de dormir todo mundo juntinho. Mas o que isso não tem nada a ver, eu acabei falando. O que eu quero trazer para vocês? Eu fiz um escritório, uma mesa de estudos no quarto dela, porque era um lugar que, tipo, era meio que inabitado na minha casa, eu trancava a porta e eu ficava quietinha lá estudando. E eu não tinha muito tempo durante a semana. Eu trabalhava naquela época em Varginha e em Três Corações, e eu chegava tarde. Quem trabalha em 2 escolas sabe, a gente tem reunião, chega à noite, enfim. Eu tinha que organizar minha rotina. O que eu fiz? Sábado e domingo eu tinha mais tempo. Então eu fui estudar mais tempo no sábado e no domingo. Então você precisa entender isso. Você precisa se comprometer com o seu objetivo, que está até aqui no azulzinho. Você precisa se comprometer com o que você quer, com o seu sonho. Eu quero ser efetiva, eu não quero mais ser contratada, eu não quero mais ficar desempregada. E para isso você precisa o quê? Passar na prova. Ah, vai ser um milagre, eu vou fazer muita oração e vou passar na prova? Gente, eu costumo dizer que tem uma coisa que nem Deus pode fazer por nenhum de nós, que é a nossa parte. Deus nos dá, e ali, independente da sua religião, ele nos dá muitas e muitas oportunidades, mas se a gente não agarrar, não vai. Se você abrir o YouTube agora e sair da minha aula, você vai achar trocentos conteúdos sobre LDB, sobre BNCC. Eu falo, eu quero que você entre no meu curso, que você compre meu curso, quero, mas se você não puder, você tem condições de estudar gratuitamente na internet. O que precisa? O seu comprometimento com o seu objetivo e você pensar que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Isso parece um puxão de orelha, mas não é. É porque acontece comigo, com todo mundo. A gente desanima, é um dia de cada vez. Às vezes a gente vai querer parar e às vezes a gente vai precisar dar essas pausas. Essas pausas, elas são importantes. Então, agora, a gente vai falar sobre 5 coisas que o aprovado precisa colocar na sua rotina de estudos, precisa fazer para conquistar a sua tão sonhada vaga. Eu preciso só ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, principalmente quem está no telefone, que a tela fica pequenininha. Então, você já sabe que o tempo é um desafio. Toda vez que eu passo um formulário pedindo para vocês me falarem como eu posso ajudar, qual é a sua maior dúvida, qual é o seu maior desafio, sempre, 90% das respostas é o tempo, é como organizar o tempo. Esse é o maior desafio de todos os professores que falam comigo. A questão das 24 horas é inquestionável. Não vou fazer o dia ter 30 horas. Eu posso fazer ele render mais, eu posso dormir menos, mas eu não vou fazer o dia ter 30 horas. Você comprometer com seu objetivo, inclusive publicamente, sabe? Aquela história de, não conta para ninguém enquanto não dá certo. Eu costumo dizer que é assim, joga pro universo, fala para todo mundo. Quanto mais a gente fala sobre aquilo, parece que é uma mini obsessão que a gente fica em querer realizar. Isso aconteceu em várias fases da minha vida, principalmente em relação a concurseira há muito tempo. E eu lembro, quando eu comecei a prestar concurso aqui para o Rio de Janeiro, que várias pessoas falavam que não era para eu falar, porque não dava sorte e tal. E desde o primeiro concurso que eu fiz, eu postava foto passeando aqui, que eu queria morar aqui, e praia, e ponto turístico. E postava também eu estudando, tirava foto dos livros. E isso dá um up na gente, sabe? Dá um up. Não fica assim, não vou falar para ninguém, não. Se você não quer falar, beleza, respeito o jeito, né? A autonomia, a independência de cada um. Mas falar ajuda, comprometer-se publicamente. Tipo, quando uma pessoa pergunta assim, e aquele concurso que você está estudando? Às vezes você fica assim, nossa, parei de estudar, a pessoa me lembrou, eu tenho que estudar, eu vou voltar a estudar. Isso aumenta a chance de você continuar. A documentação da jornada, ela te mostra que você está no caminho certo. Você começar a anotar. E lá no nosso GPS a gente tem um diário de bordo, que é até um documento em PDF que você pode imprimir na sua casa para anotar o que você já estudou, que dia que você estudou, qual o conteúdo que você está errando mais nas provas, nos simulados, o que você está sentindo maior dificuldade. Você fazer o registro, tirar foto mesmo do cafezinho, da mesa de estudo arrumadinha, mas não fica escravo disso. Eu sempre falo, estudar no ambiente limpo e organizado é maravilhoso, mas também pode ser uma armadilha. Quantas vezes você se viu num ambiente desorganizado e aí resolveu, vou arrumar tudo, e aí você deu faxina na casa inteira e não foi estudar, porque você estava arrumando para poder ter um ambiente perfeito para arrumar, para estudar.
que eu tô falando isso? Porque a procrastinação que a gente tanto fala, tá na moda falar sobre procrastinação, ela tem uma relação muito forte com isso. Você esperar um momento perfeito, esperar ter um escritório perfeito, uma mesa perfeita, as canetas coloridas perfeitas. Não espera. No seu cantinho, depois eu vou mostrar uma foto de como era a mesa que eu estudava. Era uma mesa de cozinha bem velha, que era de uma casa de quando eu era criança, minha mãe ia desfazer, eu falei, dá essa mesa aqui. E eu coloquei ela num cantinho no quarto da Vicky. Eu lembro que eu até coloquei uma toalha daquelas plastificadas, que era das meninas superpoderosas, porque eu não queria que descaracterizasse o quarto da minha filha. E aí eu colocava os livros que eu ia estudar, o material, o caderno, tudo que eu precisava em um lugar só. Você ter tudo que você precisa em um lugar só aumenta a sua chance de, na hora que você falar, vou estudar, você não olhar e falar, meu Deus, não sei por onde começar, não vou estudar mais. Então, assim, ter o seu material organizado, ok, mas ter aquela fixação de ter que ter uma mesa perfeita, um ambiente perfeito, se for assim, você nunca vai começar. Então, vamos fazer com o que a gente tem. E o que fazer? 5 coisas. Eu vou falar essas 5 e depois eu vou explicar cada uma delas. Então, são 5 coisas que precisam estar em um cronograma de estudos e estar em todos os cronogramas dos aprovados. Primeiro é você planejar. Quem é professor, já trabalha, sabe, a gente tem formação pedagógica sobre isso. Tudo que você aprendeu sobre planejamento para a sua sala de aula, tenta adaptar para você. Você, para estudar, você também precisa de um planejamento, de um plano de curso, dos conteúdos muito bem estabelecidos para você saber o que você tem que estudar. Pesquisar. Você pesquisar sobre estes conteúdos vai te ajudar muito na construção desses conhecimentos, para você reter esses conhecimentos, para você acertar mais questões na prova. Lembra que quando a gente estuda para concurso, o nosso objetivo é acertar mais questões para a prova, ok? Executar. A partir do seu planejamento e da sua pesquisa, você tem que executar esse plano de estudos. Revisar. Gente, tem que revisar. Não adianta você estudar LDB e você estudar, e vamos supor assim, comecei a estudar em janeiro. Foi o primeiro conteúdo que eu estudei. Aí o edital sai em abril. Aí você está preocupado que tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem conteúdo novo atrás de conteúdo novo. E aí você vai jogando aquele tanto de conteúdo novo ali e não volta. E aí, na hora que você vai fazer a prova, você vai lembrar o que você estudou lá em janeiro, sendo que você já jogou um tanto de coisa ali na frente. O que você tem que fazer? Você tem que ir repescando esses conteúdos para que você consiga realmente fixar. E você vai precisar fazer escolhas. Que escolhas? Aquela velha questão, eu tenho uma festa, tenho um churrasco, mas era o tempo que eu tinha para estudar essa semana. Eu vou no churrasco ou eu vou estudar? Se você não tem como fazer as duas coisas, que às vezes dá. Hoje eu fui à praia, eu fiquei com os meus filhos e agora eu estou aqui fazendo aula. A gente consegue fazer um pouquinho de cada coisa, mas suponhamos que você não pode. Ou que você está naquela neura de deixar a casa limpa, principalmente as meninas, as mulheres, as mamães que estão no grupo, de querer a sua casa perfeita. E aí, você vai lavar louça, você vai fazer faxina, mas é o único horário que você tem para estudar. Você tem que começar a fazer escolhas. Essas escolhas, elas vão te guiar ao seu objetivo. Então, planejar, pesquisar, executar, revisar e fazer escolhas. Dentro do executar, eu sempre gosto de pegar essa parte para falar mais profundamente. A gente vai ter a teoria, a imersão teórica. A gente tem que fazer o quê? Questões, fazer simulados para se preparar verdadeiramente para a prova. Então, o planejamento, que é o mais importante para quem está chegando agora, muitas pessoas, até que já estão no curso, falaram para mim, Amanda, eu entrei agora e tem muito conteúdo, eu estou meio perdida. Me dá um norte de como que eu faço. Então, olha só, a gente começa o planejamento a partir da análise do edital. Se estamos falando de um curso pré-edital, de um planejamento de estudos para um concurso que o edital ainda não saiu, a gente vai se atentar ao edital anterior. Eu recebi uma mensagem assim, Amanda, você fala muito do edital de 2018, eu quero saber do de agora. Mas não tem ainda o de agora. Então você tem que se basear pelo último. Pode ser que venha tudo diferente? Pode. Mas eu acredito que os conteúdos pedagógicos tem uma base ali de conteúdos pedagógicos que, se você olhar na prefeitura de Varginha, de Três Corações, de Eloy Mendes, de Três Pontas, de Campanha, do Estado, daqui do Rio, tem uma base de conhecimentos pedagógicos que estão em todos os concursos. E é por essa base que a gente tem que se fixar agora, sabe? Se atentar para estudar a LDB, a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares, você entender o mínimo de didática, planejamento, avaliação, então, assim, alfabetização. Por isso que a literatura é tão importante. Aqueles livros direcionados a cursos de pedagogia, aqueles livros que a gente ouve falar muito quando a gente está na faculdade, Pedagogia da Autonomia, o Alfa Letrar, as 100 linguagens da criança, livros sobre projetos pedagógicos, sobre planejamento. E é por isso que eu trago para o nosso GPS da aprovação um módulo só de imersões nesses livros, porque são livros que estão sempre presentes em provas de concurso. Então, a análise do edital é a primeira fase do planejamento.
porque dali você vai ver como foi a última prova do último concurso. Dali você vai ver quantas questões eram, quanto que valia cada questão. E até para você ter uma base de o que valia mais. Eu sempre falo isso. Você não pode subestimar o que vale menos. Você tem que estudar tudo. Mas você tem que ter mais tempo destinado àquilo que vale mais. E eu já mostrei na aula do último edital de 2018, da Prefeitura de Varginha, os conhecimentos didáticos pedagógicos. E os conhecimentos específicos, que também são conhecimentos pedagógicos, eles equivaliam a 70% da prova. Isso não quer dizer que você não tem que estudar português e matemática. Tem sim. Inclusive, nos simulados, tem questão de português, tem questão de matemática. Mas, só um minuto, gente, falei muito, vou beber água. Enquanto isso, deixa suas dúvidas para mim sobre edital, sobre metodologia de estudos. Eu vou beber um golinho de água aqui e a gente já continua falando sobre o planejar. Boa noite, Mona Lisa, Daiane, Érica, Viviane, Luciana, Adriano. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa aula. Quem está chegando, você pode voltar para começar lá no início, desde o começo, ou você pode seguir aqui com a gente e depois voltar, que está tudo bem. A gente está falando sobre 5 ações que você tem que fazer para ser aprovado no concurso da Prefeitura de Varginha ou em qualquer outro. E a primeira ação é planejar. Planejar a partir da análise do edital. Se não temos edital, vamos planejar em cima do último edital e de uma pesquisa que a gente faz também de concurso da região, de concurso de outras redes. Se o edital ainda não foi publicado, o melhor caminho é analisar o edital anterior. Então, eu dei um exemplo, né, da Prefeitura de Varginha, o número de questões, o valor de pontos, a prova de títulos. Ontem a gente teve uma conversa muito rica no nosso grupo. Eu vou começar a abrir o grupo algumas vezes para que a gente possa tirar as dúvidas e conversar. A prova de títulos, ela pode te levar lá em cima. Você pode subir muitas classificações se você tiver títulos. Então, se você não tem nenhuma pós-graduação na área da educação, começa a fazer uma, que aí quando for o concurso você talvez já tenha terminado. Eu conheço vários cursos que você pode fazer e a partir de 3 meses você já consegue o seu certificado. Então, a gente faz uma análise do quadro de provas, do conteúdo programático, tudo isso a partir do último edital. Exemplo, edital de 2018 eram 10 questões de matemática, 10 questões de português, 5 questões de matemática, 15 de conhecimentos didáticos pedagógicos e 30 de conhecimentos específicos. Desculpa, gente, 20 questões de conhecimentos específicos. Eu vou consertar aqui que está errado. Eram 50 questões, 10 de português, 5 de matemática, 15 de conhecimentos didáticos pedagógicos e 20 de conhecimentos específicos. Então, eram 35 questões de conhecimentos pedagógicos para 15 de português e matemática. Essas 35 questões tinham peso 2, equivaliam a 70% da prova. A partir do seu planejamento, que você faz de acordo com os conteúdos programáticos do edital, e como a gente não tem o edital publicado ainda, a gente está utilizando o último edital, você vai fazer uma pesquisa. E aí, agora, eu vou apresentar outra tela para vocês, que é justamente a tela de um material que eu publiquei. Eu publiquei no nosso grupo de estudos, ontem ou anteontem, que é o nosso plano de curso. Da onde que saiu esse plano de curso? Do último edital, gente. O último edital estava pedindo exatamente esses itens em conhecimentos didáticos pedagógicos. Dos princípios, fins, organização da educação nacional, seus níveis e modalidades de ensino. Aonde que está isso? Na LDB. Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, Educação das Relações Étnico-Raciais e a Década Internacional dos Povos Afrodescendentes, Diretrizes Operacionais Básicas para a Educação Básica nas Escolas do Campo, Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, o currículo na perspectiva da inclusão, da diversidade e do direito à aprendizagem, a avaliação da aprendizagem na perspectiva de um currículo inclusivo, diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, projeto político-pedagógico e a estreita relação com o plano de ensino, o plano de aula e a gestão da sala de aula, e legislação educacional. São 13 itens que estavam no conteúdo programático do último edital de concurso da Prefeitura de Varginha, e esses 13 conteúdos estão no GPS da aprovação na Prefeitura de Varginha. E os conhecimentos específicos de professor, como eu disse, são mais conhecimentos pedagógicos. O currículo na educação infantil, princípios e fundamentos da educação infantil, a avaliação na educação infantil, a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Repara que esses 4 itens são sobre educação infantil. Aonde que eu encontro isso? Eu encontro isso na BNCC, eu encontro isso nas diretrizes curriculares para a educação infantil, eu encontro sobre avaliação no Clube do Livro Pedagógico, na aula sobre avaliação mediadora da Jussara Hoffmann. E aí, continuando aqui, a gente tem sobre planejamento didático, organização do trabalho pedagógico e a interdisciplinaridade, concepção de alfabetização na perspectiva do letramento,
eixos da língua portuguesa, leitura, produção de texto, apropriação do sistema de escrita, oralidade, valorização da cultura escrita, psicogênese da escrita, consciência fonológica, sequência didática e gêneros textuais, avaliação na alfabetização, alfabetização matemática, eixos da matemática como tratamento da informação, espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, resolução de problemas, utilização de jogos e materiais concretos e a aprendizagem escolar na perspectiva socio-interacionista. Então, esses 15 conteúdos que eu acabei de expor aqui, mais os 13 anteriores, 28 conteúdos que estavam sendo pedidos no último edital. E, gente, eu não espero nada de menos do que isso daqui. Eu espero até que venham novos conteúdos. Eu acredito que vai vir mais sobre a abordagem de Reggio Emília, sobre as 100 linguagens da criança. Acredito, assim, muito nisso. Porém, não foge disso daqui. E aí, lembra que eu falei para vocês da pesquisa? Quero mostrar agora algo muito importante. Na pesquisa que eu fiz do último edital de 2018, eu encontrei uma sugestão de referências bibliográficas. Como assim? Referências bibliográficas que estão ali, já o link, o nome do livro ou o número da lei, para que você possa se preparar e ter ali uma base de referência bibliográfica. Eu vou abrir para vocês agora. É o conteúdo programático. Quem está no grupo e que já entrou no grupo há mais tempo, se você pesquisar lá nas mídias, na documentação, documentos, links enviados do nosso grupo, você encontra esse link lá, mas eu vou enviar novamente. Então, eu vou compartilhar com vocês agora. São as referências bibliográficas de acordo com o edital 01 de 2018. Os conteúdos que estão em verde, eles já estão disponibilizados na plataforma do curso preparatório GPS da aprovação na Prefeitura de Varginha. Então, em verde já está na plataforma. Reparem que eu já liberei isso aqui para vocês. Quem quiser começar a fazer uma leitura, a conhecer esses conteúdos, a começar, é só você seguir aqui. E assim, eu nem recomendo que siga outra ordem, porque aqui essa ordem está uma ordem muito legal para que você dê início aos seus estudos. Então aqui a gente tem a LDB, o ECA, a Declaração Universal de Direitos Humanos, esse parecer que homologa as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, essa resolução que estabelece essas diretrizes, a resolução que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação em relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a resolução da ONU com a proclamação da década internacional de povos afrodescendentes. Aqui o que está em verde já está lá na plataforma. E conforme eu vou atualizando a plataforma, eu vou pintando aqui de verde. Vai chegar um momento que todos esses conteúdos já vão estar disponíveis. Mas mesmo assim, se você entrar hoje, já tem muita coisa disponível lá. Então aqui, olha, essas duas próximas, resolução e parecer, é sobre a educação do campo. Esse livro da Heloísa Luck, Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional, eu coloquei o link com esses materiais para que vocês possam estudar. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o livro Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, que nós já liberamos uma aula lá no Clube do Livro Pedagógico, o livro Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade, também já está liberado lá no CLIP. A Base Nacional Curricular Comum, que a gente tem um módulo com 7 aulas, revisão e resolução de questões somente sobre a Base Nacional Curricular Comum. O livro do Celso Vasconcelos sobre coordenação do trabalho pedagógico. Eu vou terminar de passar esses conteúdos aqui das referências e vou responder as perguntas. Eu acabei de ver que está chegando pergunta aqui. Então, quem tem alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários, que daqui a pouquinho eu vou responder todas as perguntas. Então, aqui, olha, nós encerramos 16 sugestões de bibliografias que estavam no edital de 2018. E eu acredito que sim, você pode estudar por essas referências. Vocês vão ver, quando o edital sair, eu acredito que pouca coisa não vai estar, certo? Talvez alguma diretriz que já está mais atualizada pela BNCC. Eu já fiz algumas aulas que eu até comentei, foi aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Nos conhecimentos específicos, eu fiz essa aula sobre as diretrizes curriculares, Política Nacional de Educação Infantil pelo Direito das Crianças de 0 a 6 anos. É um documento de 2006. Muita coisa atualizou após 2006. Mas em todas essas atualizações, esse documento é a base. Então, quando a gente viu na aula sobre educação infantil, sobre a questão da interação entre o cuidar e o educar, sobre a brincadeira ser o centro de todo o planejamento da educação infantil, tudo isso já vem desde esse primeiro documento lá em 2006. Então, às vezes, no próximo edital não vai estar isso daqui, mas vai estar a BNCC da educação infantil, que inclusive a gente tem uma aula completa no módulo sobre a BNCC. Então, em conhecimentos específicos, temos BNCC,
Política Nacional de Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Eu fiz uma leitura completa de todas as diretrizes, de todo esse documento, que é um documento de 2009. A leitura completa já está disponível lá na nossa plataforma. Essas diretrizes curriculares também para a educação infantil. E as próximas aulas que a gente vai acrescentando e vai colocando o verdinho. Tá tudo aqui, olha. A gente tem o livro da Jussara Hoffmann sobre avaliação e educação infantil. Esse documento, Currículo e Desenvolvimento Humano. Currículo na educação infantil, psicomotricidade, educação infantil e desenvolvimento e o currículo na organização escolar. Os fazeres da educação infantil. Reparem que toda essa bibliografia tem o objetivo de quê? De te ajudar a estudar sobre os conteúdos do concurso direcionados à educação infantil. Por quê? Porque em Varginha, quando você faz o concurso para professor, pode ser professor de educação infantil da pré-escola, 4 e 5 anos, ou nos anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. Então, temos livros aqui como A Prática Educativa, do Zabala, que é um livro muito, assim, cobrado em provas. A Avaliação da Aprendizagem, do Lucchesi, é outro autor muito cobrado em provas de concurso. Livros de matemática, sobre teoria e prática de matemática, sobre ortografia, sistema de escrita alfabética, o documento sobre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Multiletramentos na escola, tijolo por tijolo. Gente, eu custei para achar. Achei esse livro aqui. Ele vai fazer parte também do clipe, do Clube do Livro Pedagógico. Não está nos 6 títulos que eu já liberei, mas nos próximos ele vai entrar, porque é um livro maravilhoso e eu vi que tem muita prova que é cobrado ele. A autora Ana Teresa Naspolini. Esse livro, ele vai estar, talvez, na sua prova. Então, a gente vai conhecer um pouco desse livro. E olha para vocês verem, foi o único livro que eu não encontrei o documento em PDF. E aí eu comprei o livro porque eu quero trazer esse conteúdo para vocês. Gêneros textuais, definição e funcionalidade, gêneros orais e escritos na escola, e Vygotsky, a formação social da mente, o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Esses itens, esse conteúdo programático, essa referência bibliográfica, ela embasa o edital de 2018 e está embasando toda a através daqui que eu trago todas as aulas, as questões, as provas anteriores, com conteúdos que estão aqui. Porque eu acredito, como eu já disse para vocês, que na hora de fazer a prova, na hora de montar ali, não vai sair disso daqui. Dificilmente vai vir uma prova muito diferente. Ai, Amanda, será que vai ter prova de informática? Pode ser que sim, mas não vai deixar de ter conhecimentos pedagógicos. Perguntaram ontem sobre prova de redação. Eu acredito que pode sim ter uma prova de redação. Atualmente, os concursos eles têm cobrado redação, especialmente dissertação. Então, assim, acredito que pode ter sim. O que você precisa para escrever uma boa redação? Além de o conteúdo de língua portuguesa, de escrita, né? Você precisa ter uma base do que você vai falar ali. Uma prova discursiva para professores, para a área da educação, a base que você precisa ter de referencial teórico está toda aqui. Esse documento já está no grupo. Se você não encontrar, me chama lá no privado que eu envio novamente. Deixa eu ver as perguntas, então. Como faço a inscrição para concurso em Varginha, por favor? As inscrições ainda não estão abertas, ainda não temos o edital publicado, mas sabemos que está previsto este concurso. Eu convido a todos que têm interesse em fazer prova para a área da educação, que entre no nosso grupo de estudos, que esteja junto conosco no nosso curso preparatório, porque eu te garanto que a gente está entregando o melhor conteúdo para te guiar até a aprovação. Outra pergunta. São cargos diferentes? Professor de educação infantil e 1º ao 5º? Bom, não sei se é pergunta ou se é uma afirmação. Quando eu fiz a prova em 2018, tinha vaga de educador, que é quando fica nas turmas de berçário e maternal, de 0 a 3 anos. E tinha vaga para professor. Na hora de você ser nomeado, você pode escolher aonde tem vaga. E aí tinha vaga, às vezes, para educação infantil e para ensino fundamental. Não eram cargos separados no último concurso. Pode mudar? Pode, mas eu acredito que não, porque teria que mudar a estruturação do cargo. Exemplo, na Prefeitura de Três Corações, foi separado professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, anos iniciais. No de Varginha, no último, não foi. Né? Neste, não sabemos. Acredito que vai continuar seguindo a mesma estruturação do último. Posso estar enganada? Posso. Mas acredito que sim. Então, gente, agora, o que eu quero mostrar para vocês? Mostramos o conteúdo programático, as referências bibliográficas. Esse documento, ele é riquíssimo. Se você é uma pessoa que aprende bem com a leitura, né, fazendo seus resumos, as suas anotações, pode começar já. Ó. Tem aqui todo o conteúdo programático do nosso curso. Se você precisa de uma mãozinha, né, de um empurrãozinho, de uma videoaula, de um material já pronto, um resumo já pronto, no nosso curso, em todos os conteúdos, a gente faz uma videoaula imersiva, a gente faz um material com resumo e eu libero algumas questões sobre aquele tema. Todos os conteúdos a gente segue essa tríade: imersão, material de resumo e revisão, pode ser aquele material mais enxuto para você pegar depois, e as questões. Gente, não há aprovação sem fazer questões. Quanto mais questões você fizer, maior a sua chance de aprovação.
não subestime o fazer simulados. É por isso que a apostila impressa que eu estou liberando, inclusive a gente ainda tem somente 6 unidades. Os próximos 6 inscritos no curso preparatório vão receber na sua casa uma apostila com 6 simulados completos, com português, matemática e conhecimentos pedagógicos específicos. E, além disso, tem uma folha de respostas para você treinar, marcar as bolinhas, treinar, preencher, colocar isso no seu tempo de prova, para que você já comece a saber administrar o tempo de prova. Muitas pessoas não passam em concurso porque são muito lentas, porque não tem uma estratégia de realizar a prova, e isso é prática, certo? Você ter essa estratégia para realizar a prova é prática. Então, deixa eu só mostrar para vocês como que são os nossos simulados. Vou apresentar agora. A apostila de simulados, ela já está na fase final. Eu já mandei tudo para a gráfica. Essa daqui, que eu vou mostrar agora, é como vocês vão receber, só que está sem capa. Isso aqui era a versão antes de ficar pronto. Está sem capa, está sem algumas coisas. Mas é o principal que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu acredito que até dia 15 de abril já vai estar na casa de vocês, que eu já consultei, que é mais ou menos 7 dias para entrega, ok? O endereço que quem adquiriu o curso, eu liberei aquele formulário para vocês colocarem o endereço para receber a apostila, ok? Então, em todos os simulados, tem esse modelinho aqui, que é, gente, um protótipo de uma folha de respostas. Para você preencher seu nome, marcar o tipo de prova, A, B, C, D e E. Tem simulados com 4 alternativas e tem simulados com 5. Depende da questão, da banca que eu pesquisei. Isso é indiferente, é importante que você treine de vários tipos. Aí a gente tem a prova, 10 questões de português, 5 questões de matemática. Recebi a pergunta também se ia ser matemática ou raciocínio lógico. Tem algumas informações que a gente só vai ter na hora que sair o edital. Recomendo que estude os dois. Nos nossos simulados, tem os 2 tipos de questões de matemática e raciocínio lógico. Aí aqui, olha, da 16 até a 30 são conhecimentos didático-pedagógicos, da 31 até a 50, conhecimentos específicos. Lembra que eu falei sobre a revisão dos erros? A revisão dos erros, você vai receber um documento como este. Deixa eu te mostrar. Você recebe um documento como este, tá vendo? Em que a gente tem aqui o número da questão e o tema. É um quadro bem simples, porque a questão que você errou, você só escreve aqui na frente sobre o que era. Porque na hora que você for estudar novamente, você começa pelo que você errou, para que você revise aquele conteúdo. Que se você errou, teve algum motivo. Pode ter sido uma falha de atenção na hora de fazer a prova? Pode. Mas também pode ter sido uma falha no estudo daquele conteúdo. E aí você volta naquele conteúdo específico da questão que você errou. Então, todos os nossos simulados têm a folha de resposta e esse quadro e 50 questões. Eles estão sendo liberados na plataforma semanalmente. A apostila, vocês vão receber os 6 numa apostila com esse quadro de erros, com o gabarito, né? O gabarito tá no final aqui, olha. Para que vocês possam fazer esse simulado se preparando verdadeiramente para a prova. Vou voltar só naquele mapa mental para a gente fazer um fechamento aqui dos outros itens. Então, planejou, pesquisou, executou. Executou é o quê? É você começar a realmente assistir às aulas, fazer os seus resumos, o seu material de estudo, ter um caderno de anotação. Gente, não seja igual às novas gerações que estão chegando aí só com o celularzinho na mão, computador. Anotar é importante. Ter o seu caderno de anotações é importante, certo? Eu falo muito sobre isso. Não subestime o poder do papel e do estudo analógico. A internet é maravilhosa. Pode, por exemplo, fazer com que você possa assistir essa aula aqui de novo, se você quiser. As aulas que a gente tem na plataforma ficam disponíveis por 1 ano após a liberação do edital. Você pode utilizar até para estudar para outros concursos que tenham esse tema. Você pode pausar a aula, você pode ver quantas vezes você quiser, você pode acelerar a voz para assistir essa aula mais rápido. Porém, não subestime o poder do papel. Estude online, mas estude no seu caderninho, conforme os nossos avós faziam também. Combinado? Então, a execução, gente, tem algumas dicas que eu sempre falo. A leitura é muito importante. Se você não gosta de ler, aprenda a gostar. Isso vai fazer todo o diferencial na sua formação, não só para você ser um professor melhor, como também para que você fixe melhor esses conteúdos, você esteja inteirado sobre as atualizações das leis. Então, você ler a legislação, fazer provas anteriores, corrigir as provas com foco na revisão dos erros, ter esse caderno de bordo é importantíssimo, grifar o seu material, anotar o que a gente está falando, quantas informações eu falei aqui, que talvez, se a gente deixar só por conta da cachola, gente, a gente não vai guardar tudo. Ter um caderno para você anotar, mas não é para anotar e esquecer o caderno, é olhar para ele de vez em quando. Ali, vai estudar, olha para suas anotações, revisa o que você anotou. Então, ter esse caderno sempre por perto quando você for estudar. A revisão e a criação de materiais de revisão. Você criar o seu próprio material te ajuda muito, porque você está produzindo, está tendo um estudo ativo.
E, como eu disse, fazer escolhas. Muito obrigada e parabéns para você que está aqui sábado, 7 horas da noite, fez a escolha de estar se estudando, se preparando. Eu estou muito, muito feliz que vocês estão aqui. Eu vou mostrar agora, só para a gente finalizar, como que está ficando a nossa plataforma, tanto para os alunos que já estão no curso, para que às vezes pode ter alguma dúvida, não estou achando algum conteúdo, eu vou mostrar aqui agora. E para quem não entrou ainda, conhecer e fazer a sua matrícula hoje, para garantir as últimas apostilas. Gente, por que tem que ser até segunda-feira quem quiser apostila ainda? Porque dia 31 é o último prazo para que eu insira novas apostilas. Eu fiz um primeiro lote, vendi. Aí mais pessoas pediram. Como vocês sabem, eu trabalho muito, eu não consegui ficar ali o tempo todo no grupo, não consegui atender muitas pessoas. E essa semana eu vi que ainda tinha uma lista de interesses. O que eu fiz? Entrei em contato com a gráfica, que falou que se eu enviasse até dia 31 o pedido, eles conseguiam fazer mais. Então eu preciso que vocês me mandem os pedidos até dia 31 para que vocês recebam essas apostilas. O curso vai ter mais vagas, mas a apostila só tem mais 6. E claro, quem está entrando no curso está ganhando essa apostila. Essa apostila é de simulados, para que você possa resolver o simulado no papel, para se preparar verdadeiramente para a prova. Então agora vou mostrar para vocês como está ficando a nossa plataforma. Já está carregando aqui. Eu já tinha deixado aberto, só que aí eu fechei sem querer aqui. Eu fui mostrar outra coisa e fechei. Mas rapidinho a gente abre de novo. Então, olha bem. Aqui começamos a apresentação do nosso curso. A gente já tem 64 conteúdos publicados. Nesse Comece por Aqui, a gente tem algumas aulas explicando sobre o curso, sobre a metodologia, sobre o cronograma. Inclusive, essa aula vai ser editada e eu vou colocar aqui porque eu considero essa aula importantíssima. A gente tem um módulo sobre a BNCC com 7 aulas, o módulo sobre a LDB também com 7 aulas, conhecimentos didáticos pedagógicos, serão 16 aulas no total, sendo que 8 já estão disponíveis. E conhecimentos específicos para professor, que a gente já tem 7 aulas disponíveis. Vão entrar aqui mais aulas, como vocês viram. Eu mostrei para vocês o número de conteúdos. São 15 conteúdos de conhecimentos específicos para professor. Aqui a gente tem um bônus que eu liberei para os primeiros inscritos, que são as aulas do arquivo pedagógico. São aulas que eu já realizei em 2023 e algumas em 2024, sobre temas como teorias da aprendizagem, Piaget, Vygotsky, behaviorismo. E a gente tem algumas aulas sobre a própria LDB também. E aqui a gente tem os simulados. São 6 simulados que são liberados sempre no primeiro sábado e domingo do mês. Eu recomendo que vocês façam o simulado no domingo para treinar, porque no dia da prova você vai fazer a sua prova no domingo. E o Clube do Livro Pedagógico, que são esses os títulos que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Pedagogia da Autonomia, e no título escolhido foi o primeiro título. Aí a gente tem a aula de teoria e também temos resolução de questões sobre pedagogia da autonomia, avaliação mediadora, projetos pedagógicos na educação infantil, as 100 linguagens da criança, que vai ser a próxima aula no sábado que vem. As 100 linguagens da criança 2, avaliação e educação infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Então, esses são os 6 primeiros títulos. Já anuncio para vocês que o 7º será este. E a gente está vendo um livro por mês. Quem não viu ainda, entra, acessa essas aulas. Essas aulas, elas assim, são muito importantes, principalmente se você não tem tempo de ler. Se você não tem tempo de ler, aqui a gente tem um resumo do livro. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito, muito obrigada pela confiança. Parabéns pela determinação, por seu comprometimento, por escolher estar nessa aula hoje, com tantas inúmeras coisas que você podia estar fazendo agora. Você ficou aqui, essa aula toda. Para quem você conhece, que sabe que vai fazer concurso, que essa aula pode ajudar, envia e fala, pode assistir até as 10 horas da noite. 10 horas da noite não estará mais no YouTube. Se você quer ter acesso ao conteúdo de todas as aulas que já fizemos, todos esses conteúdos que ainda iremos disponibilizar, é só clicar no link e se matricular para vir estudar junto com a gente. Eu estou ansiosa para te receber. E se você for rápida e rápido e se matricular agora, pode ser que você esteja entre os 6 primeiros inscritos, que ainda temos 6 apostilas para ser entregue na sua casa, para você resolver os simulados aí na sua casa. Muito, muito obrigada. Bom final de semana para vocês.